Amém? Graças a Deus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tito, capítulo 2. Estamos continuando nosso estudo passo a passo da Bíblia. Chegamos agora à última das cartas pastorais. Estamos agora no capítulo 2. O apóstolo Paulo, os irmãos já estão familiarizados com essa carta, já estamos nela há algumas semanas. O apóstolo Paulo escreve essa carta a Tito, seu cooperador, que ele havia deixado na ilha de Creta, para que ele colocasse em ordem as igrejas que estavam naquela ilha. A ilha de Creta era uma ilha grande, que existia cerca de 100 cidades na época em que o apóstolo Paulo passou por ela. E muito provavelmente algumas dessas cidades haviam igrejas. Então Tito ele não vai a uma igreja local específica, mas o objetivo de Tito era colocar em ordem todas as igrejas daquela localidade, no caso a ilha de Creta. Então, na primeira parte nós vimos no capítulo 1 o combate exaustivo em relação aos falsos mestres e também o esforço que se desprende para que de fato a igreja possa ter uma liderança bíblica, possa ter uma liderança espiritual. Sempre existiu falta de homens de Deus. Os homens de Deus eles sempre foram difíceis de ser encontrados. Nunca faltaram-se levitas, sacerdotes, não se faltava pessoas que se diziam profetas, e hoje, por exemplo, não estamos em falta de pastores e nem de reverendos ou presbíteros, qual seja a nominação, a nomenclatura dada. Hoje nós temos a falta de homens de Deus, e só existe uma forma de homens de Deus serem enviados para a igreja, através da oração ao Pai. Foi Jesus que nos ensinou que a seara era grande e que os ceifeiros eram poucos, e deveríamos orar para os donos da seara para que ele enviasse ceifeiros. E assim nós devemos fazer todos os dias, para que o Senhor separe uma liderança bíblica para as suas igrejas. Amém? O título que eu dei à nossa mensagem, nós vamos tentar passear por todo o capítulo 2 na manhã de hoje, é Vivendo numa Igreja Saudável. Sabe, irmãos, a palavra saudável é uma palavra extremamente importante para nós, não somente do ponto de vista físico, mas principalmente do ponto de vista espiritual. A palavrinha que muitas vezes nós usamos, a palavra sã doutrina, essa palavra sã significa saudável. Então, uma doutrina saudável é o oposto a uma doutrina que é ruim, né? Ou uma doutrina herética. Então, qual é o primeiro elemento de uma igreja saudável? É o que está logo aqui no início do capítulo 2. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. E você percebe que aqui há um contraponto adversativo. O apóstolo Paulo ele está fazendo uma comparação, no caso, dos falsos mestres agora com Tito, que era um verdadeiro mestre. Então os falsos mestres, ele termina o capítulo 1, foi o que nós vimos na semana passada, dizendo que os falsos mestres, eles eram detestáveis, eles eram desobedientes e eles eram desqualificados para toda boa obra. O apóstolo Paulo usa palavras duras para definir os falsos mestres e o que eles faziam com a igreja. Mas ele inicia agora essa segunda parte da sua carta dizendo, você porém, e ele deixa isso bem claro, há uma vida diferenciada entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Então, você porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. A primeira característica de uma igreja bíblica é que ela é bíblica. Então, o importante nas nossas reuniões não é que nós sejamos agradados. O importante não é que nós venhamos de repente
a nos tratar aparentemente ou externamente bem, mas o mais importante é que a verdade tenha centralidade na igreja. Então, muitas vezes isso vai trazer desconforto, pois a verdade vai expor o pecado de muitos. A verdade vai incomodar aqueles que não querem viver uma vida santa e que muitas vezes querem viver uma vida de aparência, uma vida onde ele se prostra ou se posiciona de uma maneira nas reuniões públicas e ele se posiciona de outra maneira completamente fora delas. Então, essas pessoas, elas não se sentirão confortáveis na igreja, pois na igreja nós estamos aqui em um processo contínuo de santificação. Então, como é que a santificação é realizada na igreja? Através da pregação. O próprio Jesus nos deixa isso de forma muito clara no Evangelho de João, quando ele roga ao Pai por mim e por você. Ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o instrumento de santificação na igreja é a palavra de Deus. Então, para que uma igreja seja saudável, tudo que existe nela tem que estar em conformidade com a palavra de Deus. A liderança precisa estar em conformidade com a palavra de Deus. Os cultos públicos precisam estar em conformidade com a palavra de Deus. A vida pública dos cristãos e a vida particular dos cristãos precisa estar em conformidade com a palavra de Deus. E tudo isso só é possível se houver uma pregação exaustiva da palavra de Deus. Então, nós precisamos muito mais da palavra de Deus do que realmente achamos. Nós damos pouquíssima importância a esse elemento tão indispensável à nossa vida espiritual, que é a pregação do Evangelho em uma igreja bíblica. Então, você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Aqui a gente encontra um paralelo com o capítulo 4 de 2 de Timóteo. 2 de Timóteo é justamente a carta que Paulo está se despedindo de Timóteo e também comissionando Timóteo a continuar o seu trabalho cristão. E ele vai dizer em 2 de Timóteo 4:2: pregue a palavra e esteja preparado a tempo e fora do tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então, a pregação é o elemento principal para que uma igreja de fato esteja saudável. Agora, segundo ponto, a igreja ela é formada por vários tipos de pessoas. Quando eu falo vários tipos de pessoas, eu não me refiro do ponto de vista econômico, do ponto de vista étnico, mas eu estou falando do ponto de vista social mesmo. Então, nós temos pessoas mais velhas, pessoas mais novas, nós temos pessoas, por exemplo, que trabalham, pessoas que não trabalham, nós temos pessoas que são empregadores e outras pessoas que são empregados. Então, a igreja é formada por várias classes de pessoas. E quando o apóstolo Paulo escreve a Tito, aqui, principalmente nesse capítulo 2, ele tinha isso em mente, como uma igreja deveria funcionar do ponto de vista prático. Então, qual é o reflexo direto de uma pregação bíblica? Aqui nós vamos entender que todo o restante do capítulo 2 é um reflexo desse elemento principal para a saúde da igreja, que é a pregação. Então, se uma igreja bíblica tem uma pregação bíblica, então como ela deve viver? Versículo 2: ensine os homens mais velhos a serem moderados. Entenda homens mais velhos, não necessariamente conectando com cabelos brancos. E os homens mais velhos aqui, ele está falando também de idade, mas ele fala também de maturidade. Existem pessoas, por exemplo, que ainda não chegaram na terceira idade, mas são pessoas que já têm 20, 30 anos de igreja. Então, essas pessoas que de repente têm muito tempo de convivência na igreja,
eles precisam dar um testemunho desse tempo de convivência que eles têm na igreja. Às vezes eu encontro algumas pessoas que dizem: eu já tenho 30 anos de evangelho. Eu digo: e onde é que está isso? Onde é que estão esses 30 anos de evangelho? O que eu estou vendo na minha frente é um neófito. É uma pessoa que, na melhor das hipóteses, é um novo convertido, para não dizer um descrente. Então, aqueles que têm mais tempo e aqueles que são mais maduros, eles precisam tomar bastante cuidado em relação ao seu próprio testemunho. Então, ensine os homens mais velhos. Perceba, irmãos, essas pessoas são mais velhas, essas pessoas são maduras, mas elas ainda precisam ser ensinadas. Uma pessoa mais velha, uma pessoa madura, não necessariamente significa que ela foi chamada para uma liderança. Então, existem pessoas que a Bíblia os chama de pastores e mestres. Isso está escrito em Efésios capítulo 4, e foi esse grupo de homens que Deus comissionou para que houvesse edificação na sua igreja e para que as pessoas fossem aperfeiçoadas através das pregações e ensinos ministrados por esse tipo de homens que, como eu disse a vocês, são os pastores e mestres. Então, mesmo essas pessoas maduras, mesmo essas pessoas mais velhas, elas precisavam ter a humildade de continuarem a receber o ensino. Às vezes nós encontramos pessoas mais velhas e elas muitas vezes se colocam em um patamar como se, em virtude da sua idade ou das experiências que tiveram na sua vida, elas não precisam aprender mais nada. E essas pessoas, elas precisam de arrependimento, pois uma das características do cristão, independentemente da sua idade e principalmente quando ele vai ficando mais velho, é a humildade que ele vai aprendendo com o seu Salvador. Então aqui ele diz a Tito: ensine. As pessoas são mais velhas, podem ter cabelos grisalhos, podem ter uma vida de experiências e mais experiências, mas elas ainda precisam ser ensinadas em relação à sã doutrina. Ensine os homens mais velhos. Primeira característica desses homens mais velhos na igreja: eles precisam ser moderados, eles precisam ser pessoas equilibradas, eles precisam ser pessoas que têm domínio próprio. É muito comum que as pessoas mais velhas, elas se achem no direito de fazer determinadas coisas em virtude da sua idade. Então, fala mais alto, de repente tem determinadas atitudes extravagantes, e ele faz isso porque ele acha que ele pode por causa da sua idade. E o apóstolo aqui nos ensina, da parte do Senhor: não pode. Você é mais velho, mas você continua tendo a necessidade de ser uma pessoa equilibrada e moderada. A sua idade não lhe dá direito de impor o seu estilo de vida a ninguém. Então, sejam moderados. Segundo lugar, sejam dignos de respeito. A Bíblia nos ensina a respeito disso. Os homens mais velhos, eles precisam fazer jus à sua idade e eles precisam ser respeitados. Muitas vezes encontramos pessoas que, com o decorrer da sua idade, eles começam a falar palavras torpes e a se entregar a um estilo de vida reprovável. E aqui ele diz: não, você está ficando mais velho, você está ficando mais maduro, mas vocês precisam continuar e precisam cada vez se tornar mais respeitosos, mais dignos de respeito. Depois ele conclui dizendo: sensatos e sadios. O que é uma pessoa sensata, irmãos? Aqui ele está dizendo justamente: é uma pessoa que pensa antes de fazer as coisas. A sensatez fala a respeito de pessoas que fazem as coisas de maneira pensada. E ele diz: e sejam sadios na fé. Não importa se você tem muita idade, não importa se você tem muito tempo de igreja, você precisa ter uma fé saudável. Existem pessoas, muitas vezes, e eu falo isso com muita tristeza, em igrejas heréticas, existem senhorinhas
e senhores já de cabelo branco, com 40, 50 anos de igreja, e a fé deles não tem nada de saudável. São pessoas entregues a um sincretismo e a um misticismo religioso totalmente reprovável. Então nós precisamos instruir essas pessoas. Então quando uma pessoa mais velha chega e diz assim, não, mas de fato existe determinada coisa que não está na Bíblia, você diz, ó, meu irmão, não existe não, e você deveria parar de acreditar nisso. Então nós precisamos instruir essas pessoas, como diz o versículo 1, de acordo com a sã doutrina. E ele conclui dizendo, eles precisam ser sadios na fé, no amor e na perseverança. Então uma pessoa mais velha, ela precisa ser amável, com certeza. Ah não, eu já fiz demais, agora eu me cansei de fazer o bem. Não, não podemos nos cansar de fazer o bem. Aqueles que retrocedem, retrocedem para a sua própria perdição. Então os homens mais velhos, eles precisavam ser sadios na fé, eles precisavam ser sadios no amor e eles precisavam ser sadios em relação à perseverança. Como eu disse, não há justificativa, não existe aposentadoria do ponto de vista cristão. Nós vamos estar servindo a Cristo até a nossa última respiração. Então, alguns de nós podem chegar a 90, 100, 110 anos, e independentemente da sua longevidade, você precisa continuar servindo a Cristo com o mesmo sentimento de perseverança. A nossa jornada só termina quando acaba. Então, não, eu já fui muito para a igreja, agora eu não vou mais, agora eu já estou numa idade de ficar em casa. Não, então você não é cristão. Os cristãos são aqueles que perseveram até o fim. Um cristão, ele vem para a igreja de muleta, ele vem para a igreja como a irmã Aline, numa cadeira de rodas, ele vem para a igreja porque ele sabe que ele precisa disso. As nossas idades trazem consigo enfermidades, mas isso não nos dá um segundo sequer direito de deixarmos de ter a perseverança necessária aos santos. Então aqui há uma palavra de exortação às pessoas mais velhas na igreja. Elas precisavam tomar cuidado para que, em virtude da sua idade, elas não viessem a se desviar no finalzinho da caminhada. Já caminharam tanto, agora falta, como diria o livro de Hebreus, só um poucochinho de tempo. Vamos exortar essas pessoas mais velhas na igreja a perseverarem em uma fé saudável, em uma fé repleta de amor, e que eles sejam, como aprendemos aqui, moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé. Então é assim que começa a igreja. Por que, em primeiro lugar, é mencionado as pessoas mais velhas? Porque as pessoas mais velhas, irmãos, elas são referenciais. Normalmente as pessoas mais velhas, elas servem como referencial para os mais novos, principalmente para as crianças. E então os mais velhos precisam ter todo o cuidado para que não venham a dar um mau exemplo para a geração que está chegando. E aí olha o que ele vai nos ensinar agora no versículo 3, uma segunda classe de pessoas, as mulheres mais velhas. Ele se referiu aos homens mais velhos e agora ele se refere às mulheres mais velhas. Semelhantemente, significa da mesma forma, ensine as mulheres mais velhas. Então as mulheres mais velhas, elas precisavam também ser ensinadas, elas precisavam aprender a serem reverentes na sua maneira de viver. Reverência aqui fala em um estilo de vida simples, em um estilo de vida que não seja de alguma forma chamativo. Então as mulheres, elas precisavam se preocupar não somente com o mal, mas com a aparência do mal. Então ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver. Então a maneira de falar, a maneira de se sentar, a maneira de se comunicar, a maneira de servir a Cristo, tudo precisava ser feito com bastante reverência. A gente vai ver, por exemplo, e muitas pessoas dão risada quando falamos acerca disso, Sara, que é um exemplo de mulher cristã,
Sara, ela chamava Abraão, seu esposo, de Senhor. Isso não era porque ela estava abaixo no sentido, ela era uma pessoa inferior a Abraão. Não, isso colocava ela justamente no patamar dessas mulheres. Ela era uma mulher reverente. Era uma mulher que tratava o seu marido como de fato ele o era, o cabeça da família. E essa reverência de Sara para com Deus era expressada no trato em relação ao seu marido. Da mesma forma, uma mulher reverente na igreja, ela é reverente com Deus, ela é reverente com o seu semelhante. Pois isso tudo demonstra o amor que essas mulheres têm para com Deus e para com a sua palavra. Então sejam reverentes na sua maneira de viver. Então toda a vida das mulheres mais velhas deveriam ser repletas de reverência. Não serem caluniadoras. Às vezes as pessoas vão ficando mais velhas, e aqui no caso das mulheres, é o que a Bíblia ensina, as mulheres mais velhas, ao que tudo indica, aqui na ilha de Creta, eu creio que aqui no nosso meio não, mas na ilha de Creta as mulheres mais velhas, elas se achavam no direito de serem fofoqueiras, de saírem falando o que bem querem e bem entende. E quando você sai falando as coisas sem pensar, mais cedo ou mais tarde você vai acabar caluniando pessoas. O que significa caluniar? Significa atribuir um erro a alguém, quando na verdade aquela pessoa não cometeu esse erro. Então você caluniou a pessoa, você disse a coisa, você disse que a pessoa fez algo de errado, quando de fato ela não fez nada de errado. Então muitas vezes as mulheres mais velhas, pelo fato de repente de não ter muitos afazeres, elas se entregam à prática da maledicência. E ele diz: ensine essas mulheres que elas não sejam assim. Elas têm que tomar muito cuidado naquilo que elas falam. Elas não devem sair por aí falando o que bem querem e entendem, mas elas precisam ser pessoas que pensam bastante antes de falar e que falam as coisas para o bem, jamais para o mal. Então que isso sirva de lição para todos nós. Não sejam caluniadoras e nem escravizadas ao muito vinho. Mais uma vez aqui a preocupação para que as pessoas de idade não se entregassem a uma vida devassa. E aqui ele diz: essas mulheres não sejam entregues ao vinho. Mais uma característica daquelas pessoas que de repente, principalmente aqui na realidade que Paulo está, no contexto da igreja de Tito, que é um contexto da igreja de Creta, perdão, que é um contexto diferente do que a gente vive hoje. As pessoas mais velhas, pelo fato de não terem mais um trabalho de repente para fazer, essas pessoas acabavam se entregando à bebedice e a uma vida reprovável. Então elas não devem fazer isso. O que elas devem fazer? Primeiro ele diz o que elas não deviam fazer, agora ele vai dizer o que elas devem fazer. O que essas mulheres mais velhas devem buscar fazer? Ela diz: elas precisam ser capazes de ensinar o que é bom. Então muitas vezes a pessoa vai dizer: pastor, mas a mulher não pode ensinar. Ela não pode exercer autoridade sobre homem. As mulheres, elas têm um ministério importantíssimo na vida de outras mulheres e principalmente na vida das nossas crianças. Nós vemos por toda a Bíblia como o ministério feminino é um ministério extremamente vinculado com as crianças, como as mulheres mais velhas necessariamente devem se encarregar de educar aqueles que serão a nossa próxima geração. Então elas precisam ser capazes de ensinar o que é bom. Mas uma pessoa só pode ensinar o que é bom se antes ela aprender e praticar o que é bom. E é isso que ele está mostrando aqui. Por isso que a vida dessas senhoras deveria ser uma vida repleta de reverência. Versículo 4: assim como, deixando de fazer as coisas erradas e buscando viver uma vida correta, assim, dessa forma, elas poderão orientar as mulheres mais jovens. Viu aqui o ministério feminino? Mulheres mais velhas, mulheres mais maduras na fé, ensinando mulheres mais novas, ensinando mulheres que de repente são novas convertidas. E o que elas vão ensinar
umas para as outras. Elas vão ensinar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos. Irmãos, como isso está faltando nos dias de hoje? Sabe? Eu fico triste com isso, mas muitas vezes nós acabamos encontrando na igreja, e eu quero acreditar que não na nossa, um chamado corporativismo feminino. O que seria o corporativismo feminino? Irmãos, vocês já presenciaram uma batida no trânsito onde um táxi está envolvido? Quando um táxi bate, ou ele bateu em algum carro, ou algum carro bateu nele, pode ter certeza que em 5 minutos vai ter uns 20 táxis parados ao redor. Eles são pessoas extremamente corporativistas. A mesma coisa são os motoristas de ônibus. Você já viu quando tem um problema com um ônibus ou com um motorista de ônibus? E muitas vezes eles param em filas assim, até que o problema seja resolvido. Isso é o corporativismo, né? Pessoas de uma mesma classe que são muitas vezes até de maneira cega vinculadas e defendem umas às outras, mesmo quando elas estão erradas. E aqui a gente vê muitas vezes isso acontecendo na igreja. Então você tem de repente uma mulher mais nova, que é muito comum hoje em dia. De cada 100 casais cristãos, 100 casais passam por problema de casamento, no casamento. Não é de cada 100, 99, não. De cada 100 casais, 100 tem problemas de convivência. Por quê? Porque casou quem? 2 pecadores. Então, sempre vai ter problema de convivência. Aí, de repente, aquela mulher mais nova chega para a mulher mais velha e diz assim: o meu marido, ele não está me tratando como deveria, o que eu devo fazer? Olha, amiga, você deveria parar de fazer comida para ele ver o que é bom ficar sem você. Sabe? Eu acho que você botar pó de pimenta na comida dele para ele ver o que é bom. Pare de fazer as coisas, manche a blusa dele. Sabe? Ou então saia de casa sem dizer para onde você está indo, desligue seu celular, deixa ele ficar maluco atrás de você para ele aprender a te valorizar. Não, você está dando risada? É o que muitas mulheres aconselham umas às outras. Quando não aconselha, ter um amante. Ele traiu você, traia ele também. Eu estou falando de gente ímpia, não. Eu estou falando de gente que se diz crente, que dá esse tipo de conselho. Sabe, as mulheres mais velhas, elas precisam ensinar o amor e não o ódio. Ensine o amor, porque o ódio ninguém precisa ensinar. A gente já nasce com ele no nosso DNA. As nossas crianças já nascem com DNA. As crianças são tão inocentes. Vá no jardim da infância para você ver inocência. Vá lá. Eu desafio você a separar um tempo do seu dia e visitar uma creche ou uma escola onde tem o jardim da infância. Você vai ver criancinhas de 2, 3 anos saindo na mão uma com a outra por causa de um brinquedinho. Mas elas são tão inocentes. Nós fomos feitos em pecado. Desde o ventre da nossa mãe a gente já tinha pecado. As mulheres mais velhas, elas precisam ser muito cuidadosas com os conselhos que elas darão às mulheres mais novas. E aqui o conselho principal que uma mulher mais nova precisa aprender é: ame o seu marido. Mas ele não merece. Eu sei. A gente também não merece ser amada por Deus. E Deus nos ama. Esse que é o referencial. Esse conselho não é só para as mulheres, irmãos, porque a Bíblia nos ensina que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo ama a igreja. Isso está escrito em Éfeso, na carta aos Efésios. Mas nós estamos falando aqui em Tito, e o contexto de Tito é exatamente esse. Orientem as mulheres mais novas a amarem os seus maridos. Por quê? Porque, irmãos, quando a pessoa se converte, muitas vezes a mulher se converteu, o marido não. E o que vai fazer? Larga o seu marido. Você vai viver com ímpio? Esse é o conselho de Paulo em 1 Coríntios 7. Se o seu marido consente em continuar habitando com você, não se separe, porque a esposa santa santifica o marido santo santifica a esposa, os seus filhos serão santos, porque de maneira automática, não, por conta da presença no lar de uma pessoa que é espiritual. Então, uma luz ilumina o ambiente. Se a mulher é cristã, independentemente do marido ser ou não, aquele lar
vai ter uma luz. Porque nós somos a luz do mundo. E aqui ele mostra isso. Ensine a amar, porque uma das coisas mais difíceis de se aprender nos dias de hoje é amar. Capítulo 24 do Evangelho de Mateus: por se multiplicar a maldade no mundo, o amor de quase todos se esfriaria. E quando o Senhor Jesus está falando isso em Mateus 24, Ele está dizendo o amor em todas as áreas, em todo sentido. Ele fala não somente o amor entre irmãos, Ele fala o amor entre pais e filhos, Ele fala o amor entre filhos e pais, Ele fala o amor entre marido e mulher. Vai se esfriar. Por quê? Por conta da maldade. Você já ouviu hoje? As pessoas amam essas frases: homem nenhum presta. Sabe, todo político é corrupto, toda autoridade, sabe, faz coisas erradas. Não, irmãos, todo pastor é ladrão. Eu sou pastor, não sou ladrão. Todo cristão é um hipócrita. Eu sou cristão, eu não sou hipócrita. Eu sou um pecador lutando contra o meu pecado. Então, nós precisamos ser pessoas crentes. Ensinar o amor é uma das tarefas mais difíceis que existe de ser ensinada, porque você só pode ensinar o amor se você tiver amor para ensinar na prática. O ensino do amor é algo que não pode ser feito de maneira teórica, é algo que só pode ser feito de maneira prática. Eu não assisti esse filme, mas eu vi alguns flashes desse filme. Eu acho que até vou separar um tempo para ver um filme recentemente que foi lançado no meio evangélico chamado Quarto de Guerra, não é isso mesmo? Aonde a história é mais ou menos essa, de uma senhora mais velha e ensinando uma jovem que estava passando por dificuldades no casamento. Não é mais ou menos essa história? E diz que ela deveria lutar em oração pelo esposo. Eu acho que as mulheres aqui já devem ter visto, né? E quando ela vai ensinando, é uma parte do filme. Eu vou ter que acabar contando o filme, irmão. Quem não viu, não fique com raiva. Né? Mas na parte que eu assisti, como eu disse, eu não vi o filme completo, eu vi alguns flashes assim. Na parte que eu assisti, a mulher mais velha, ela diz: eu estou ensinando isso para você, mas eu me arrependo muito porque eu não fiz isso com meu marido. Sabe? Aquilo que ela estava ensinando para aquela mulher mais jovem, ela viu que ela precisava ter tido uma pessoa que de repente tivesse ensinado isso para ela. Perceba como as mulheres mais jovens precisam de um ensino das mulheres mais velhas nessa área. Paulo podia ter falado de tantas coisas, mas ele se refere a esse ensino. Esse ensino. Amarem os seus maridos e seus filhos. Amarem os seus maridos e seus filhos. Deixa eu dizer uma coisa: a maior demonstração de amor para com os filhos é quando uma mãe ama o pai dos filhos. Ah não, eu amo os meus filhos, mas o pai deles... Então você não ama seus filhos. Seus filhos estão vendo a maneira como os pais... Os filhos estão vendo a maneira como os pais se relacionam. E aquilo de forma direta vai influenciar na vida deles, no resto da vida deles. Então um pai que ama os seus filhos, ele busca lutar pelo matrimônio com a sua esposa. A esposa que ama o seu marido a esposa que ama os seus filhos busca tratar o seu marido da forma correta por Deus e pelos seus filhos que ela ama. Porque eles muitas vezes são vítimas de um relacionamento matrimonial conturbado. São as crianças que mais sofrem no processo de divórcio. E muitas vezes isso não é colocado na balança. Nós estamos assistindo uma sociedade cada vez mais autodestrutiva. E a gente percebe que a célula que tem refletido na destruição das demais áreas da sociedade é a família. Família destruída, então aquela pessoa vítima de uma família destruída, ela vai refletir isso no seu trabalho, ela vai refletir isso na sua vida social, ela vai refletir isso em tudo aquilo que participar, porque nós não somos pessoas que conseguimos separar as coisas. Uma pessoa que foi vítima de abusos na sua infância,
Normalmente ela vai levar esse trauma por toda a sua vida. Ainda que você tenha Cristo, ainda que Cristo de fato lhe salve, você vai ter que lutar contra traumas que muitas vezes você adquiriu na sua infância. Às vezes a pessoa acha que é automático. Eu me converti, Cristo entrou na minha vida, eu não tenho mais medo de nada, todos os meus traumas da infância desapareceram. Meu filho, então você acredita também em Alibaba? Você acredita em gênio da lâmpada? Não, irmão. A gente tem Cristo, e agora Cristo vai nos ajudar na labuta diária, porque muitas vezes traumas da infância vão nos acompanhar por toda a vida, e aí vão ser muitas vezes motivos de orações e orações e orações e lágrimas. Por isso, se nós de fato amamos os nossos filhos, precisamos lutar para que isso seja demonstrado num relacionamento correto entre marido e mulher. E é isso que aqui ele está preocupado. A sociedade de Creta, como a gente viu aqui no capítulo 1, era uma sociedade completamente ímpia. E a impiedade, ela é reflexo dessa célula máter da sociedade, que é a família. Então você quer melhorar uma sociedade, você quer melhorar a vida na igreja, você precisa começar a ensinar as pessoas os seus deveres. Enquanto marido, enquanto esposa, enquanto filho. A gente vê isso, por exemplo, na carta aos Efésios. A carta aos Efésios é uma carta extremamente teórica. É uma carta muito diferente das outras cartas que Paulo escreveu às igrejas, porque quando Paulo escreve às igrejas, Paulo ele é muito pessoal, no trato, nas suas cartas. Na igreja de Éfeso não, Paulo já chega falando a respeito de assuntos profundos, como eleição, predestinação, já no capítulo 1, e ele vai difundindo isso por toda a carta. E no ápice da carta, que é o capítulo 5, quando ele vai dizer: e não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aí você fica pensando, principalmente você que já teve algum tipo de convivência com alguma igreja herética, você fica pensando: o que é ser uma pessoa espiritual? É uma pessoa que mora na igreja? É uma pessoa que fica de joelho 16 horas por dia? É uma pessoa que lê a Bíblia de cabeça para baixo? É uma pessoa que passa 25 dias no monte em jejum? O que é uma pessoa espiritual? Paulo diz: é um marido que ama a sua esposa. O que é uma mulher espiritual? É uma esposa que se submete ao seu marido. O que é um filho espiritual? É um filho que honra o seu pai. É um funcionário que honra a empresa que trabalha e o seu patrão. É um patrão que trata com dignidade e respeito os seus funcionários. É isso que é ser espiritual. A espiritualidade é algo visível na prática. A espiritualidade não é um circo, onde as pessoas saem por aí fingindo as coisas. Eu passei 20 dias no monte, eu sou espiritual. Para mim você não é, meu filho. Eu vou ver se você é espiritual se eu passar uma semana ao seu lado. Como é que você trata as pessoas, como você trata a si mesmo, como você se relaciona com a Bíblia. Aí eu digo se você é espiritual ou não. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, porque muitas vezes nós costumamos, mais uma vez eu vou dizer isso, a valorizar o que não tem valor nenhum e a desvalorizar aquilo que tem todo valor. É impressionante como nós fazemos escolhas, se não temos o Espírito Santo como nosso guia, vamos fazer as piores escolhas possíveis. Então aqui ele diz: vocês têm que orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e seus filhos, e serem prudentes e puras. O que é uma mulher prudente? O exemplo de uma mulher prudente na Bíblia é Abigail. Não sei se vocês se lembram dessa história, que, salvo engano, está lá em 1 Samuel. Abigail é uma mulher prudente. Você acha que o seu marido não é bom? Vá estudar sobre Nabal. Vai dizer que o seu marido é um príncipe encantado, se você conhecesse Nabal. E Abigail era casada com o pior homem do mundo na sua época, que era Nabal. Mas Abigail era o quê? Era uma mulher virtuosa. Nabal ia ser morto por Davi e os seus valentes, porque Davi chegou lá pedindo ajuda a Nabal, pedindo um pouco de alimento, e Nabal respondeu com rispidez, com grosseria, e Davi já estava preparando, afiando a espada, preparando as armas para ir matar a Nabal e toda a casa dele. Quando Abigail soube disso, prudentemente ela preparou alimento para Davi
e os seus guerreiros e pediu desculpa em nome do seu marido. Isso é ser uma mulher prudente. É uma mulher que edifica a sua casa. Ah, mas o meu marido é ímpio. O de Abigail também era. Então, uma mulher prudente é aquela mulher que ora, é aquela mulher que age de tal forma que os seus feitos reverberam, refletem, inclusive nos entes ímpios da sua família. A gente vai ver um outro exemplo de mulher prudente, Noemi. Noemi era tão crente, mas tão crente, que as mulheres ímpias olhavam para ela e diziam: eu quero ser como ela quando eu crescer. Você vai perceber que as duas esposas dos seus filhos mortos queriam ficar com ela, mas teve uma que deu para trás, né? Mas até aquela que deu para trás, ela via Noemi como referencial. Noemi era um referencial para aquelas duas mulheres jovens. E a tal ponto que Ruth vai dizer o quê? Eu quero ser igual a você quando eu crescer. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Porque pela vida reverente, prudente que Noemi vivia. Os conselhos que Noemi deu a Ruth, conselhos primorosos. Então a gente observa que é isso que Tito está mostrando aqui. É dessa maneira que devem viver as mulheres mais velhas na igreja. Elas precisam ser prudentes e elas precisam ensinar essa prudência às mais jovens. E elas precisam, acima de tudo, a falar com essas mulheres acerca da pureza. E pureza aqui, irmãos, a palavra pureza na Bíblia sempre tem uma conotação ligado à área da imoralidade sexual. Hoje em dia nós vemos que a imoralidade sexual não é mais algo característico dos homens. Nós temos assistido com muita tristeza as mulheres se tornando cada vez mais imorais. E ele diz: não, ensine na igreja que elas sejam puras. E ele continua aqui: a estarem ocupadas em casa. Sabe, irmãos, mais uma vez está escrito no livro de Provérbios: a esposa sábia edifica a sua casa. Ele não está dizendo que a mulher não pode trabalhar fora. Pode. Inclusive a mulher virtuosa, ela trabalhava fora. Ela ia buscar trabalho, acordar de manhã cedo. O problema não é você trabalhar fora. O problema é as mulheres acharem que o fato, muitas vezes, delas trabalharem fora, as autoriza a esquecer e negligenciar o seu lar. Não, não autoriza. Não estou dizendo que o homem não pode e não deve dividir os afazeres domésticos com a sua esposa. Não é nenhum demérito para o marido lavar roupa, lavar prato. Não é nenhum demérito para o marido varrer a casa. Porque, irmãos, cuidar da casa não é algo essencialmente material. Cuidar da casa é algo que começa de forma espiritual. As mulheres precisam entender que o lar é uma fortaleza que Deus deu para ela e para a sua família. O lar é onde nós estamos lá protegidos por Deus. Então ela precisa cuidar do ambiente da casa. Quando fala cuidar da casa, a gente é muito pragmático, e o pragmatismo na Bíblia nunca é bem visto. Quando fala que a mulher tem que cuidar da casa, não diz que a mulher tem que varrer, passar, não. Quando fala que a mulher tem que cuidar da casa, é que a mulher precisa se preocupar com o ambiente espiritual que está na sua casa. Os seus filhos estão só jogando videogame e assistindo televisão? Como é que está o ambiente espiritual da sua casa? Você tem ensinado oração? Você tem demonstrado que o melhor alimento não é o físico, mas é o espiritual? Independentemente dos seus filhos ou maridos serem crentes ou ímpios, eles precisam ver que você é crente. Então cuidar de uma casa é algo muito mais espiritual do que material. Então aqui ele está ensinando isso. Elas precisam estarem ocupadas em casa. Elas precisam preparar um ambiente. Olha, meu marido vai chegar e eu quero que ele chegue e tenha um ambiente espiritual. Ah, mas meu marido é ímpio. Então ore 2 vezes mais, para que os demônios que estavam com ele fiquem do lado de fora de casa e não entrem.
Sabe, é isso que a gente tem que entender. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Sabe, a gente olha, por exemplo, para uma outra mulher da Bíblia, que é um referencial, Esther. Você acha que seu marido é ímpio? Imagina o marido de Esther, que era um rei pagão. O camarada era tão ímpio, mas tão ímpio, que se a esposa, ele tinha várias esposas, se uma das esposas dele chegasse diante dele sem ele mandar buscar, ele matava. E aí? Será que seu marido não... Tem gente que vai sair daqui achando que casei com um príncipe encantado, porque rapaz, na Bíblia tem cada exemplo de marido. Se a esposa se apresentasse, se Esther se apresentasse diante dele sem ser chamado, ela podia ser morta. Mas Esther desonra o seu marido? Não. Ela honra ele. Então a gente vê em exemplos e mais exemplos na Bíblia de que é possível ser uma mulher cristã, mesmo sendo casada com um marido que não é cristão. Agora, se o seu marido é cristão, melhor ainda. Agradeça a Deus por isso. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens, versículo 5, a serem prudentes, puras, estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos. Duas características: bondosa e sujeita. Então, o que é uma pessoa bondosa? É uma pessoa que faz aquilo que é bom. Não é uma pessoa que faz o bem. Fazer o bem significa benigno. Uma pessoa bondosa é aquilo que faz o que é bom. E aqui ele está falando aquilo que faz o que é correto. Bom no sentido de correto, justo. Seja uma pessoa correta no seu lar. Não se entregue a nenhum tipo de mentira. Não se entregue a nenhum tipo de ato reprovável. Mas viva uma vida irrepreensível. É isso que ele está mostrando, como devem ser bondosas. E agora ele diz: e sujeitas ao seu marido. Ela deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor, mesmo que seu marido seja ímpio. Quando é que as mulheres não se sujeitam aos maridos? Quando a imposição dos seus cônjuges vai levá-la a desrespeitar algum princípio bíblico. Aí não se sujeita. É a mesma norma para nós homens. Nós homens, e vocês mulheres também, na qualidade de cidadãs, nós devemos nos sujeitar às normas do Estado. Então, as leis impostas na sociedade que a gente mora, a gente tem que respeitar. Mas se alguma lei for feita que nos leve a desrespeitar algum princípio bíblico, a gente não vai ter que obedecer essa lei. Compete-nos antes obedecer a Deus e depois aos homens. E isso vale também no caso da sujeição da esposa para com o marido. Então, é necessário que a esposa se sujeite ao marido, mas naquilo que o marido impor. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma mulher que não deveria se sujeitar ao seu marido, mas que se sujeitou e se deu mal, que foi Safira. Ananias e Safira, todos vocês conhecem a história deles. Então, quando Ananias chegasse e dissesse: olha, tem um negócio aqui, a gente vai vender o campo, e aí uma parte do dinheiro a gente vai guardar, mas você, viu, Safira, não conta para ninguém. Se os apóstolos perguntarem, você fala o que a gente ensaiou aqui. O que é que Safira vai dizer? Eu não. Mas Safira, você é minha esposa. Eu sou sua esposa, mas antes de tudo, eu faço parte da noiva de Cristo. Então, as mulheres não devem ser sujeitas aos seus maridos quando a sujeição ao cônjuge levar inevitavelmente à quebra de algum princípio bíblico. Então, as mulheres devem sim, sujeitas em tudo aos seus maridos, menos quando essa sujeição levar a uma quebra de algum princípio bíblico ou levar ao afastamento de Deus. Então ele diz: sejam sujeitas aos seus maridos. Qual é o propósito de tudo isso? Qual é o propósito de todos esses conselhos aqui? E ele conclui dizendo: a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Sabe, irmãos, eu já contei aqui o exemplo que eu li em um livro. Um pastor, certa feita, ele foi fazer a visita na casa de uma família onde a esposa era cristã e o marido não era. Ele foi chamado a ir lá almoçar e ele aceitou, foi lá.
E de repente teve a oportunidade de ficaram só os homens. A esposa saiu, ficaram só os homens. E o pastor perguntou para o marido: e aí, você nunca veio na igreja? Você tem algum problema? Ele disse: olha, pastor, eu não tenho nenhum problema com a igreja, gosto de Deus até, tenho até vontade de aprender mais de Deus. Mas assim, pastor, eu não sei o que é que o senhor ensina lá na sua igreja, mas minha esposa não tem nada de Deus na vida dela. Aqui de manhã, se eu não acordar no horário, ela me chuta da cama, porque ela tem que arrumar a cama a tal horário. Se eu tirar um jarro do lugar, ela me grita. Se eu estiver com os amigos na rua, às vezes ela me faz passar vergonha, mandando que eu volte, que faça alguma coisa. Então assim, me perdoe, viu, pastor, não sei o que é que o senhor ensina lá, mas a minha esposa não é crente não. E o pastor então teve a oportunidade de chamar essa senhora na igreja e dizer para ela: olha, se o seu marido for para o inferno, a culpa é sua. E aquela mulher ficou extremamente impactada com essa afirmação lógica, mas que ela não tinha pensado até aquele instante, porque é muito fácil a gente colocar a culpa nos outros, né? Fulano não vem porque é ímpio, fulano não vem porque não quer nada com Deus. E o testemunho que a gente tem dado, tem cooperado para eles virem ou para eles se afastarem? E aí a esposa entendeu e ela começou a orar, e de repente ela começou a mudar o seu comportamento, até que chegou um dia em que o marido, sem querer, derrubou um vaso caríssimo que a esposa tinha, que amava, que era um vaso de família. A avó, tataravó tinha deixado, e era um vaso que ficava lá bem bonito assim, e ela tinha o maior cuidado com aquele vaso. E ele, sem querer, estava lendo um jornal, bateu, o vaso caiu, ele disse: eita, agora vai ser um ano de ouvido, gritaria. E de repente a esposa estava na cozinha, olhou para o marido, olhou para o vaso, caiu no chão. Quando ele olhou para o marido, ela chegou e disse: amor, é só um vaso. E aí voltou para a cozinha. O marido não aguentou, botou a mão no coração: cadê minha esposa? Fizeram o que com ela? No domingo seguinte estava na igreja. Que ele foi ver o que foi que aconteceu, quem foi que fez com que a esposa dele se transformasse desse jeito. Então, nosso testemunho impacta, irmãos. O nosso testemunho é um dos elementos mais usados por Deus para trazerem pecadores para a igreja. A gente vai ver o testemunho dos apóstolos. Não eram esses pescadores? Como eles estão agora pregando dessa forma? Então é importante, irmão, se de fato você anda com Cristo, as pessoas têm que ver Cristo na sua vida. Então aqui a gente percebe isso. O objetivo dessas senhoras, e a conclusão aqui dos senhores também, viverem uma vida correta, é que a palavra de Deus não seja difamada. Jonathan Edwards, ele tem uma frase quando ele diz que a gente tem que tomar cuidado de não destruir com o nosso comportamento aquilo que a gente construiu com as nossas palavras. A gente constrói muitas vezes coisas bonitas com as palavras e destrói completamente com um comportamento contraditório. O apóstolo Paulo chega a dizer em 1 Coríntios que ele tinha que esmurrar o seu próprio corpo, para que naquilo que ele ensinava, ele mesmo não fosse encontrado reprovado. Então aqui no versículo 6, ele agora vai se direcionar aos mais jovens. O que a gente faz com os mais jovens? Entrega o sábado para eles e deixa eles fazerem todo tipo de bagunça na igreja. É isso que a gente faz com os mais jovens? Não. Mas é isso que a igreja tem feito hoje em dia. Tanto que sábado é dia de quê? De culto de jovens. Quem disse isso? Por que sábado é culto de jovens? Não, porque se a gente não botar um culto de jovens no sábado, eles vão para a balada. Meu filho, deixa eles irem para a balada. Se eu tenho que forçar alguém a estar na igreja, tornando a igreja mundana para isso, é melhor que aquela pessoa vá para o mundo, porque a igreja é lugar de santo, independentemente da idade. Versículo 6: da mesma maneira, da mesma forma que os mais velhos eram ensinados, os mais jovens também precisavam ser ensinados. De que forma? Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. A mesma palavra que a gente vê lá em cima, relacionado aos homens, é relacionado às mulheres. A gente vê no versículo 5
que elas deveriam ser prudentes e puras. E aqui ele usa essa mesma palavrinha. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Os jovens, normalmente os jovens, eles são pessoas extremamente emotivas, pessoas que agem no instinto, que não costumam muito pensar antes de agir, né? Eles saem por aí fazendo e falando e todo tipo de coisa e só pensam depois nas consequências, quando as consequências chegam. E aqui ele diz: ensine o jovem a serem prudentes. Irmão, você quer aprender prudência? Você vai no zoológico e você fica prestando atenção como é que vive uma cobra. Pastor, como é que é isso? Não sou eu que estou lhe ensinando, não, é a Bíblia. Sejam prudentes como as serpentes. Você já viu como é que a cobra age? Você já viu alguma cobra correndo? Não, meu filho, a cobra faz tudo devagarzinho. Nem parece que ela está lá. Ela é capaz de ficar enroladinha lá, você pensa que ela está até morta. E antes dela te dar o bote, ela se enrola mais ainda. Que é para poder ela ter mais impulso na hora de avançar. Então, a prudência. Você pode, por exemplo, ter uma cobra morando aqui na igreja durante dias e você nem perceber a existência dela aqui. Né? Talvez esteja ali por trás ali. Quietinha, ó, sem agir. Então, prudência fala justamente isso, de você ser capaz de dominar o seu ímpeto. Sabe, essa ideia de paixão, lascívia, não, ela tem que ser combatida. Ah, eu sou louco por Jesus. É louco por Jesus, né? Aí os jovens pulam, né? Botam aquelas camisas, sou louco por Jesus. Tem um pastor de jovens assim, que é um homem assim extremamente detestável, como está escrito aqui, e desqualificado para qualquer boa obra, mas é o pastor de jovens mais conhecido do Brasil, que é um tal de Lucinho alguma coisa, né? Ele é muito herege, ele é muito desrespeitoso, ele é muito insensato, ele é exatamente o que Paulo vai dizer aqui, é Tito, dos falsos mestres. Mas ele é um pastor de jovens praticamente idolatrado pelos jovens, né? Um dos feitos dele foi pegar uma guitarra caríssima e quebrar no palco e dizer que fez isso para Jesus. Um outro feito dele foi pegar uma Bíblia e fingir que estava cheirando a Bíblia como uma pessoa que cheira cocaína. Esse é o exemplo de pastores de jovens hoje em dia. Ele diz: eu sou louco por Jesus. Você nem conhece Jesus, como é que você pode ser louco por ele? Porque se você conhecesse Jesus, você não tratava a Cristo, a palavra e as pessoas desse jeito. Então, ser prudente significa pensar antes de agir. Precisamos entender que para cada ação há uma reação. Para cada palavra que a gente fala, há uma reação. Então, ensinem os jovens a serem prudentes. Ensine os jovens a pesarem as suas escolhas, porque as suas escolhas inevitavelmente trarão consequências. Não se engane o homem, tudo aquilo que plantar vai colher. Então, às vezes você encontra pessoas de 14, 15 anos que dizem assim: não, a gente vai se casar, a gente vai viver. Meu filho, você sabe o que é casamento? Você sabe o que é morar numa mesma casa com uma pessoa? Você sabe o que é conta de luz, conta de água? Você sabe o que é supermercado, né? Mas às vezes a gente encontra crianças, praticamente crianças, adolescentes na igreja, que se apaixonam, 15, 16 anos. Ah, não, a gente vai casar, a gente vai fazer tudo direito. Tudo direito? Já estão começando tudo errado. Então, você tem que ensinar os jovens a serem prudentes. Há tempo para todas as coisas. Isso que é a prudência. É uma pessoa que entende o tempo certo que deve ser feita as coisas. E como é que você faz isso? Você faz isso encorajando eles. Então encorajem eles a serem prudentes. Mostre para esses jovens: olha, eu não estou aqui querendo jogar água no seu churrasco. Eu não estou aqui querendo destruir os seus sonhos. Eu estou aqui querendo te mostrar simplesmente que você pode estar armando para você mesmo uma armadilha mortal.
Então, nós temos que encorajar os jovens a aprenderem a fazer a escolha certa, no momento certo, da forma certa. Versículo 7. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles. Como é que esses jovens vão aprender se eles não tiverem quem ensine? Está escrito lá em Romanos capítulo 10: todo aquele que clamar o nome do Senhor será. Mas como clamarão a respeito de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Esses jovens, eles precisam de exemplos visuais. Eles precisam conviver com homens de Deus para que eles saibam que de fato existem pessoas que levam Deus a sério e que fazem as escolhas certas em conformidade com a palavra de Deus. Porque muitas vezes quando você é jovem, você acha que ninguém leva nada a sério. E aí você vai ver, você vai presenciar. Não, eu vejo pessoas que levam a sério a palavra de Deus e eu quero ser como eles quando eu crescer. É isso que tem que ser inculcado na mente dos nossos jovens. Então, para isso ele diz: Tito, seja você mesmo um exemplo para eles. Um exemplo. Os mais jovens, eles não têm que estar entregues na mão de homens que parece que nunca cresceram. Os pastores de jovens, eles na maioria das vezes são picados com a síndrome de Peter Pan. O que é síndrome de Peter Pan? É aquele que não quer crescer. Aí você vê muitas vezes homens barbudos, de cabelo branco, agindo como se fosse um adolescente. Para quê? Para ganhar os adolescentes. Não, adolescente não tem que ser liderado por um pastor que se comporta como adolescente. Um adolescente, um jovem, ele tem que ser guiado por um homem para que ele se torne um homem de Deus. E aqui ele diz: se torne um exemplo para eles. Que eles vejam o que significa a hombridade espiritual e que eles possam aprender e que eles possam buscar imitar. Como diz o apóstolo Paulo: sejam meus imitadores naquilo que eu imito a Cristo. Aqui ele mostra que esses jovens precisavam desse tipo de referencial e que Tito estava debaixo dessa responsabilidade. Tito, você tem essa responsabilidade. Dê um bom testemunho para os jovens. Ele diz: seja um bom exemplo para eles, fazendo boas obras. Mais uma vez, boas obras, irmãos, não são obras de caridade. Boas obras não é você visitar um hospital. Boas obras não é você dar comida a uma pessoa que está com fome. Boas obras significa fazer as coisas que Deus nos ordenou a fazer. Ainda que em alguns momentos nós visitemos enfermos, alimentemos pessoas que estão famintas, mas essencialmente só faremos essas coisas guiados pelo Espírito Santo de Deus, pois só é bom aquilo que Deus diz que é bom. Então faça as obras que Deus mandou que você fizesse, Tito, na presença desses jovens, para que eles aprendam e para que eles se tornem homens de Deus no futuro. E ele conclui dizendo: em seu ensino. Então, quando você estiver ensinando, Tito, em seu ensino, para os irmãos, nós falamos no começo que o título é justamente uma igreja saudável, e é isso que é uma igreja saudável, uma igreja que tem um ensino correto, que leva pessoas a terem a sua vida transformada. Então ele diz: no seu ensino mostre integridade. O que é integridade? Integridade, irmãos, de forma muito simplória, é você ser a mesma pessoa tanto na frente quanto por trás dos outros. É você ser a mesma pessoa tanto em público quanto em particular. Integridade fala de você não ter duas caras, não ser uma pessoa repartida, não ser uma pessoa bipolar, que no momento você é uma coisa e em outro momento, diante de outro grupo, você é outra. As pessoas estão percebendo isso, principalmente nossas crianças. As crianças são aquelas que mais percebem de repente um posicionamento dos seus pais na igreja e um posicionamento diferente dos seus pais em casa. Então seja uma pessoa íntegra. E ele diz: o seu ensino tem que ser íntegro, tem que ser um ensino que seja completo em relação a toda a Escritura e seja também um ensino sério. Ser sério não significa que a gente não vá sorrir, não significa que a gente não vai ter a alegria
de aprender as coisas de Deus. Aprender as coisas de Deus é algo que sempre tem que trazer alegria ao coração do cristão. A seriedade aqui fala no sentido de demonstrar que aquilo que está sendo ensinado é importante para a vida de todas as pessoas. É algo que deve ser levado em consideração. É como, por exemplo, digamos que nós estivéssemos passando por um surto de algum tipo de enfermidade e de repente começa o governo a colocar propagandas na televisão e no outdoor dizendo: vacine-se todos de determinada enfermidade, pois ela é bastante perigosa, pode levar a óbito. Então, o propósito muitas vezes dessa campanha publicitária é mostrar o quê? Que essa enfermidade tem que ser levada a sério. Quando você estiver vendo algum tipo de sintoma que possa ser associado a essa enfermidade, vá logo no médico. Não suponha que é uma coisinha simples. Então, quando ele diz que o ensino tem que ter seriedade, ele não está falando de pessoas que parecem que chuparam limão, pessoas que beiram a grosseria, né, com suas caras fechadas, carrancudas. Não, ele está dizendo que quando você ensinar, você tem que demonstrar para as pessoas que aquilo que você está falando é algo vital para elas. Que se não for dado a devida importância, vai ocasionar inevitavelmente a morte espiritual deles. Então, quando ele fala de seriedade, ele está falando nesse sentido. Versículo 8: use linguagem sadia. O que é uma linguagem sadia? É uma linguagem que você não vai usar palavras de baixo teor, né? Você não vai usar palavrão, você não vai ficar falando o tempo todo gírias, você não vai ficar se portando. Eu sei que hoje em dia eles até teve um grupo de pessoas que traduziram a Bíblia com um monte de gíria. Disseram que é a Bíblia para as pessoas descoladas, né? Então pega mais ou menos assim a história de alguma história que Jesus contou e conta numa linguagem descolada. Irmãos, a gente não vai fazer isso, porque esse não é o nosso chamado. Nosso chamado é falar em uma linguagem sadia. Não significa que a gente vai de repente usar um português que ninguém compreende. Não, a gente vai falar de maneira simples, mas de maneira sadia. Nós temos que entender que da nossa boca deve sair somente bênção e não maldição. Então, a linguagem sadia no falar, contra a qual nada se possa dizer. Então, deve ser uma pessoa irrepreensível. Ele deve falar de tal forma que nada possa ser dito contra ele. Que quando as pessoas tiverem que dizer alguma coisa contra ele, elas vão ter que inventar. Porque ele vai procurar viver uma vida correta em todos os sentidos, diante de Deus, diante dos homens. Então use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Então é isso que uma liderança cristã tem que fazer. Essa palavra aqui é para Tito, na qualidade de um líder cristão que estava com um propósito específico na ilha de Creta de fazer outros líderes cristãos. E eles deveriam viver dessa forma. A igreja deve ser liderada por homens com essas características aqui. A pregação deve ser feita nesses moldes, para que naquilo que falem, aqueles que se opõem a nós, eles vão ficar envergonhados por não poderem falar mal de nós. Então as pessoas até vão se opor. Eu não concordo muito com o que o pastor lá da Boca do Rio fala. Sim, mas você não concorda com o quê? Eu não sei, mas não concordo. Elas não vão ter o que dizer. Pois nós temos a Bíblia como nosso referencial e procuramos conhecê-la e obedecê-la com toda a integridade e totalidade. Versículo 9, irmãos, eu já estou concluindo. Ele vai nos mostrar aqui uma realidade que para nós não é mais vista pela graça e providência de Deus, que é a questão da escravidão, mas que deve ser aplicada do ponto de vista do trabalho. Então, esses versículos aqui, eles servem para nós, porque nós vivemos uma vida onde a maior parte das pessoas que frequentam a igreja trabalham de alguma forma, em alguma atividade na sociedade que vive. Então nós precisamos ter isso em mente, não na qualidade de escravos, mas na qualidade de trabalhadores.
Ensine os escravos a se submeterem tudo aos seus senhores. O que Paulo está ensinando aqui? Você é um trabalhador, então você tem que trabalhar com excelência para que o nome de Cristo não seja envergonhado. Independentemente da função que você esteja exercendo, você é um cristão que está naquele lugar como um missionário. Você pode estar exercendo qualquer tipo de emprego, mas você tem que entender que Deus não precisava daquele emprego para te sustentar. Ele tem tantas formas de nos sustentar, mas foi propósito de Deus te colocar naquele lugar, desempenhando aquela função, para que o nome dele fosse glorificado. Então você precisa trabalhar não como para homens, mas como para Deus. Ensine essas pessoas a se submeterem tudo aos seus senhores, a procurarem agradá-lo e a não serem respondões. E é difícil você encontrar um trabalhador assim, né? Mas você vai ser desse jeito, em nome de Jesus. Então, você tem que procurar agradar. Não, eu vou me esforçar para agradar o meu empregador, ele me paga um salário mínimo para que não dá para nada. Meu filho, você está insatisfeito com o seu salário? Vá orar a Deus. Se você está insatisfeito com o seu salário, isso não é motivo para você desempenhar mal a sua função. Você não quer aquele salário, então saia. Não envergonhe o nome do Senhor. Então, mas o meu salário é tão pouco. Amém, irmão, vá orar a Deus. Ou você sai do trabalho, ou então você trabalha como se estivesse trabalhando para o Senhor. Agradando, procurando agradar o seu empregador. Não, mas ele não me paga para isso. Mas Deus morreu na cruz por isso, para que você tivesse uma vida diferenciada. Então nós precisamos entender que aonde quer que estejamos, nós somos luz e precisamos viver como luz. Então procure agradar aquela pessoa que você está trabalhando e não seja respondão. Você está com algum problema em relação ao seu chefe? Vá orar pela vida dele. Pastor, até oro pelo machado da matança. Não é pelo machado da matança. É orar não somente pela conversão dele, mas orar para que você também dê um bom testemunho cristão naquele ambiente de trabalho. Então ele continua e diz, versículo 10, a não roubá-los, porque tem gente que diz, já que ele não está me pagando, então eu vou tomar o que me é de direito. Eu mereço ganhar R$2.000, ele só me paga 1.000, então 1.000 aqui eu vou pegar por fora aqui, que é o que eu acho que eu mereço, por justiça, né? Então ele diz, não roube. Você quer ver outra forma que você rouba o seu patrão? Você tem que trabalhar 8 horas, você só trabalha 7 horas e meia, que você está roubando. Pastor, mas todo mundo faz isso. A gente assina que entrou tal hora e assina que saiu tal hora só por formalidade. Você é crente, né? Então isso não é formalidade não. É para trabalhar 8 horas, então você vai trabalhar 8 horas. Porque se você não estiver trabalhando 8 horas e estiver assinando como se estivesse trabalhando 8 horas, você está roubando. Então a vida do cristão, irmãos, é uma vida séria. Quando o Senhor Jesus fala que o caminho é estreito, é porque ele é estreito mesmo. Ele é estreito em todas as áreas. E na área profissional não é diferente. Então, a não roubá-lo, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança. Uma vez um pastor estava numa pregação dizendo que na igreja dele tinha um dono de um mercadinho, de uma padaria mercadinho, e esse dono, ele era cristão. E ele no começo assim, novo convertido, ele disse assim, não, eu só vou chamar cristão para trabalhar comigo. E aí de repente começou a assumir as coisas na loja e ele botou câmeras. E os empregados cristãos eram os que estavam roubando ele. E aí ele começou a contratar empregados independentemente da sua religiosidade. E ele percebeu que os evangélicos eram os que mais roubavam, que os espíritas não roubavam, que os ateus não roubavam, que os católicos não roubavam, mas que os evangélicos, principalmente aqueles que eram do manto, eram os que mais subtraíam as coisas. Então o que foi que ele fez? Ele decidiu não contratar mais nenhum evangélico. Se decepcionou tanto com isso, que ele decidiu não contratar mais nenhum evangélico. Então a gente vive debaixo de uma sociedade evangélica,
Agora, uma mensagem específica àqueles que se dizem evangélicos, que têm envergonhado o nome do Senhor descaradamente. É uma coisa assim muito triste. Eles vivem de forma completamente indigna. Em vez de mostrarem que são dignos de confiança, eles demonstram que não são dignos de confiança nenhuma. Eles roubam, eles mentem, eles fazem todo tipo de atrocidade. Eles muitas vezes colocam o patrão na justiça do trabalho e mente. E faz o que o advogado mandou dizer só para poder receber um dinheiro que ele não merecia do patrão. E se dizem evangélicos. Eu particularmente passei por isso. Eu tive empresa e fui dono de empresa, e na empresa que eu era proprietário, eu cheguei a ter perto de 30 funcionários. Nenhum funcionário me botou na justiça, o único era uma pessoa que se dizia evangélica, e que eu só contratei para ajudar porque ela era evangélica. Nem precisava dela na empresa na época. Quando eu ia demiti-la, uma pessoa disse: ela é evangélica igual o senhor. Na época eu estava começando no evangelho, no falso, mas estava começando. Não demita ela agora não, porque ela está para se casar. E aí eu, com aquele sentimento de novo convertido que não ora e faz as coisas por emoção, deixei ela trabalhando. Foi a única que botou na justiça. Para a gente ver como os evangélicos são hoje em dia. Esses são os evangélicos de hoje. E eles aprendem isso com os seus falsos líderes. Na minha empresa, a mesma coisa, passei. Um funcionário que roubou, e roubou muito dinheiro, era filho de uma profetisa, que revelava o oculto e o profundo. Ela só não via os roubos que o seu filho fazia. Isso ela não via. Ela via tudo, o futuro, mas os roubos que o filho fazia na minha empresa não via. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, irmãos, porque a gente está levando o nome de Jesus. Ser crente é muito mais do que carregar uma Bíblia embaixo do braço e dizer que foi batizado aqui. Se você foi batizado, se você se auto-identifica como cristão, você tem uma responsabilidade muito grande. Você é a luz do mundo. E o mundo que está em trevas, o que é que ele precisa? Ele precisa de luz. Mas se a luz que é em nós for em trevas, quão densas trevas serão? Os evangélicos de hoje são uma vergonha. São os que mais roubam, são os que mais mentem. Você vê, por exemplo, a bancada evangélica no Congresso Nacional. É uma vergonha. Só mentiroso, só gente mau caráter. Só tem lá falsos mestres. Eles são, na maioria das vezes, eleitos por igrejas heréticas. E eles estão lá barganhando interesses que são particulares. Eles não estão nem aí para o evangelho e nem para as pessoas, mas se dizem bancada evangélica. Eles deveriam ser funcionários do povo, é isso que eles deveriam ser, mas eles estão lá muitas vezes para apacentarem a si mesmos. Então aqui nós temos uma responsabilidade dupla diante da sociedade. Qual é? Desconstituir a imagem ruim que os evangélicos têm e mostrar que ainda existem pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas e que buscam viver uma vida digna. Essa é a sua responsabilidade, essa é a minha. Desconstituir o que os falsos crentes estão fazendo e mostrar que ainda existem imitadores de Cristo nos dias de hoje. Então, essa é a preocupação de Tito, essa é a preocupação de Paulo aqui na ilha de Creta. Sejam dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Ele está dizendo, para que através daquele bom testemunho, a sociedade seja atraída a conhecer um Deus que muda pessoas. Um Deus que faz com que as pessoas deixem de colocar o dinheiro acima de todas as coisas. A mostrar para uma sociedade ímpia um Deus que nos dá um amor, inclusive pelos que nos odeiam, que nos tratam mal. Esse tipo de testemunho que nós temos que deixar diante das pessoas que nos rodeiam. Eu já estou concluindo, irmãos, versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Irmãos, na verdade eu vou concluir aqui, pois essa parte final do capítulo 2, ela vai exigir de nós um aprofundamento muito grande. Então, eu quero concluir esse ensino da manhã, que eu falei para vocês, o título da nossa mensagem, Uma Igreja Saudável.
mostrando que uma igreja saudável, número 1, ela é feita por pessoas que levam uma Bíblia a sério. E levar a Bíblia a sério significa essencialmente esmurrar o nosso corpo para que naquilo que a gente pregue, a gente mesmo não seja encontrado reprovado. Então é isso que faz uma igreja saudável: uma doutrina correta, uma vida correta. Uma igreja formada por pessoas que têm a sã doutrina e que buscam viver uma vida sã do ponto de vista de Deus. Que o Senhor nos ajude a ser esse tipo de pessoa. Que a nossa vida seja um convite brilhante para as pessoas que estão em trevas, de que existe luz nesse mundo. Essa é a nossa responsabilidade. É assim que nós devemos andar nesse mundo até que o Senhor Jesus venha nos buscar, demonstrando que nós somos de Cristo e que na qualidade de pessoas que foram compradas por um sangue tão precioso que é o sangue de Jesus, nós vivemos uma vida diferenciada. Nós não trabalhamos para comer, nós trabalhamos para glorificar a Deus. Nós estamos casados não para sermos felizes, nós estamos casados para glorificar a Deus. Nós precisamos aprender que em todas as áreas da nossa vida, a glória de Deus tem que ser o elemento principal. Então, o que quer que façamos, só deve ser feito se for feito para a glória de Deus. É assim que uma igreja saudável tem que procurar viver. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por nessa manhã nos dar esse ensino tão necessário, Senhor, na minha vida e creio que na vida dos meus irmãos. Ajuda-nos, Senhor, pois é quando decidimos fazer o que é certo que vemos o como é difícil, Senhor. Como é difícil, meu Deus, amar os que nos odeiam. Como é difícil, Senhor, orar pelos que nos perseguem. Mas isso não é motivo de desistirmos, Senhor, por isso nos ajuda. Nos ajuda, meu Deus, a vivermos como luz nesse mundo, a sermos o sal da terra, Senhor. Não nos deixa perder o sabor, pois foi o Senhor mesmo que nos exortou que se o sal perder o sabor, para nada mais presta, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a sermos uma igreja relevante, não do ponto de vista pragmático da sociedade, mas do ponto de vista da glória de Deus, Senhor. Que nós sejamos uma igreja onde a glória de Deus seja vista não somente nos nossos assentamentos públicos, mas na vida particular de cada um dos nossos membros, Senhor. Ajuda, meu Deus, que cada uma das pessoas que estão aqui nessa manhã sejam transformadas, Senhor, pelo poder que há no Teu nome, pelo poder que há no Teu sangue, Senhor Jesus. Que o Senhor, de fato, gere a transformação que tanto precisamos, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo e diga ao seu irmão: o caminho estreito, mas é esse que leva para o céu.